Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos pintar a nossa rosa hoje. Lembra, no último vídeo a gente fez a sombra, fez as folhas. Hoje vamos pintar a nossa rosinha, tá certo? Eu vou começar com a pintura dessas pétalas que estão lá atrás da borboletinha. As que estão na frente a gente vai pintando depois. Eu enchi elas com rosa bebê. Tô usando primeiro uma primeira sombra com rosa. Vou espalhando aí na separação entre a dobrinha dessa pétala e a parte de dentro. A parte de dentro eu vou deixando ela assim mais escura. Pincelzinho pequeno, cuidado para não borrar a borboletinha, pelo menos eu estou com cuidado. Se sujar um pouquinho, borrar um pouquinho, não tem problema. Mas aí a gente também tenta livrar ela, né? Não ficar passando tinta sobre ela. Essa região aí de fora eu também escureci um pouquinho. E essas pétalazinhas de trás, eu vou deixá-las assim, bem suave mesmo. Olha os pontos que eu vou passando aí o rosa, escurecendo levemente. Tem a borboleta aí que tá dentro da rosa, no caso, né? Tem as pétalazinhas que estão do lado de lá e tem as que estão do lado de cá e ela está aí nesse centro, dentro dessa rosinha. Eu vou fazer uma separação aí de mais uma pétala. Isso tudo aí não é uma única. Eu vou deixar como se fossem duas pétalazinhas aí por trás, tá? Pra já a gente fez o preenchimento com rosa bebê, com rosa puro mesmo. Eu vou colocando a minha primeira sombra. E vou pegar rústico pra gente escurecer alguns cantinhos. O rústico que você vai pegar é uma sujeirinha de pincel. Quase nada, tá? Você pega pra quina do pincel uma sujeirinha e vai espalhando aí em cima. A gente faz tipo esse contorninho aí lateral, escurece um pouquinho na separação entre as duas pétalazinhas. Enfim, a gente vai usar bem pouquinho para modificar um toquezinho esses tons desse rosa, tá? Olha só, que eu coloquei quase nada. Eu sei que fica difícil da gente perceber, né, o tamanho da sombra, a proporção desse rústico aí em cima por conta das perninhas da borboleta. Isso aí é o púrpura, que eu vou colocar como uma sombra mais marcada para essas regiões mais profundas dessa pétalazinha. Aí é a separação da dobrinha dela, a parte em que ela vai para debaixo das outras, para o centro da nossa rosinha. E assim a gente vai fazendo aparecer essas pétalazinhas lá de trás, mas de uma forma bem suave, com bem pouquinha tinta. Essa rosinha, ela está com essas pétalazinhas assim mais abertas para essa região central. Então, eu vou colocar bem pouquinho tom escuro, sujeirinhas de pincel de tom escuro. Eu vou deixar esse rosa bebê aparecendo mais, deixar ele mais forte, deixar mais clarinho, mais suave mesmo. Essas outras que estão mais de contra a luminosidade, a gente pode escurecer um pouquinho mais, né? Quando a gente vier pintar elas. Aí, eu vou colocando branco, uma luminosidade mais marcada. Vou marcar também, clarear um pouquinho essa região aí central da pétala, deixar meio manchado esse branco aí em cima. Olha só, como se tivessem umas certas depressões, umas partes que estão mais altas, recebendo mais luminosidade, e outras mais baixinhas. Aí, esse branquinho que eu coloquei é a separação das duas pétalas. Essa daí é a pétala que está ainda por trás dessa outra que a gente pintou, que vai levar o branco também. Pincelzinho pequenininho, gente, nessa hora um pincelzinho número 4, ou pincel número 2, para você tá fazendo isso, pincelzinho chato, bem cortadinho, bem lixado, dá para você fazer direitinho, sem borrar aí nem a borboletinha, nem os pedacinhos aí das pétalas. Esse outro ou essa outra pétalazinha, eu vou encher também com rosa bebê. Vou trazendo rosa bebê, vou deixar ela mais suave, a pintura mais clarinha.
Vou passando por cima dessa anteninha da borboleta, não tem problema, ela tá aparecendo ainda. Depois ela será preenchida de preto, não vai ter problema na pintura. Olha, eu passei a parte de cima com rosa bebê e preferi colocar a parte de baixo com rosa para ficar mais escurinha essa região indo para dentro da flor. Essa região aí de fora, dando uma manchadinha com rosa escuro, ou seja, até então nós usamos rosa bebê, rosa escuro, púrpura, branco e rústico para nossa rosinha. E esse será o guia de cores para ela, tá certo? Olha só onde eu tô escurecendo, onde eu estou colocando luminosidade. Essa aí em cima eu também vou deixar ela mais clarinha. Embora eu tenha terminado a pintura dela com rosa, mas observe que ela não tá muito escura, embora a nossa rosa seja um rosa mais clarinho mesmo. Essa pétala tá por trás da borboletinha, do mesmo jeito que as outras que pintamos. Ainda vamos pintar essas outras que estão na frente. Mas para já, pelo menos essas 3 que pintamos estão do lado de lá da borboletinha. Aí, eu tô só melhorando o meu contorninho. E vamos pintar agora essa outra. Essa outra, eu também vou fazer ela mais suave. Eu não vou escurecer demais ela, não. Ela está curvada para o lado de dentro. Está curvada para o lado de onde vem luminosidade. Ela não está voltada para o lado de baixo. Aí, eu tô passando um pouquinho do rosa. Olha só onde eu vou pegando, né, os tons e onde eu vou distribuindo. Os tons que nós estamos usando são esses, não mais que esses. Daí dá para você ver como eu estou pegando e onde estou distribuindo. Mas para todo caso, se você não tem o rústico, você pode estar usando tanto terra queimada, substituindo ele, ou sépia, tá? E se você não tem um desses tons, o rosa bebê, você pode estar fazendo ele usando qualquer rosa que você tenha, colocando uma boa porção de branco, para você ter um rosa bem clarinho. E daí, você usa o rosa que você colocou o branco nele para ter um rosa mais clarinho, você usa ele como um rosa mais escurinho para dar continuidade à sua pintura. O vermelho carmim é um substituto muito bom, por exemplo, para o rosa escuro. E você pode também estar substituindo o rosa pelo rosa chá, enfim. Dá sempre pra gente fazer umas substituições. Eu tô colocando um toque de rústico aí, veja que dá uma sombra diferenciada, não fica aquela sombra só rosa. Tá vendo? Quando a gente coloca o púrpura, a gente ganha uma sombra que é muito rosa. Quando a gente coloca o rosa escuro, também dá no mesmo. Quando a gente coloca o rústico, a gente modifica um pouco, trazendo uma ideia de uma sombra diferente. Essa dobrinha dessa pétala aí, eu vou colocando branco. A parte de baixo dela, que encontra com a outra, ela vai ficar mais escurinha. Vai ter um toque mais rosado. Olha só, vou colocar um pouquinho mais de rosa aí. Vou colocar um pouco de branco para essa região aí de cima ou de fora da nossa pétalazinha. E você pode distribuir um pouco de branco também por cima dela. Esse contorninho aí, vai levando tinta para fazer esses contorninhos mais para o lado do pincel, que ajuda você, tá? Eu vou deixar essa parte de baixo mais escurinha, para dar a ideia de que tem uma certa curvatura nessa pétalazinha, nessa pontinha de pétala. O branco, para dar volume para essa região. E como eu disse, essa também é uma daquelas que vai ficar mais clarinha. Embora ela já esteja para cada borboletinha, não é? Ela já está passando por cima das perninhas da borboleta. Eu vou escurecer um pouquinho aí dentro para aprofundar um pouco mais essa dobrinha, para a gente ganhar uma curvatura mais marcada.
colocando o rústico. Nessa hora da gente aprofundar mais as nossas sombras, se ela tiver mais afora, a gente aprofunda com o rosa escuro. Se ela tiver mais adentro, a gente usa o púrpura mesmo, tá certo? Um toquezinho de rústico para modificar esses tons. E olha que eu pintei essas duas de uma só vez. Vou usar logo o rústico para fazer a separação, para colocar uma sombra de separação aí, uma sombra mais marcadinha. Nessa curvatura aí, eu também vou colocando o rústico. Olha só o que eu coloquei de rústico aí, que é bem pouquinho. Dá para perceber que é só uma sujeirinha de pincel que a gente leva. O rústico é um tom, gente, bem escuro, né? Muito escuro. A gente não precisa levar muito aí pra cima, porque senão vai deixar a nossa rosinha com um tom muito escurecido, não vai ficar bom. Tô passando aí o rosa, já colocando uma sombra. Essa sombra a gente deixa ela mais longa. Aí é o púrpura, vou aprofundar mais com o púrpura. Essas estão assim bem afora e mais acima, a gente pode deixar elas mais clarinhas também, tá certo? Eu vou dando um pouquinho mais de sombra cada vez mais para essa região de baixo. A parte de cima eu quero deixar ela com bastante luminosidade. Tô arrumando aí os contorninhos com o rosa bebê. A gente precisa do branco para colocar a luminosidade. Aí veja que o rosa bebê ele é muito clarinho, mas ele não dá conta de toda a luz que a gente precisa. Aí eu vou colocando o branco, ele se destaca um pouco, levemente, mas ele aparece aí em cima do rosa bebê e dos outros tons que a gente já misturou. Eu tô deixando essa luminosidade mais para essa bordinha do lado da borboleta. Você pode ir colocando bem certinho essa colocação aí do branco, né? Ou você pode ir deixando um tanto irregular a borda. Não precisa ficar o risco muito certinho não, tá? Vou marcar um pouco e deixar até essa tinta levemente solta aí em cima. Agora eu vou enchendo isso aí, olha, começar a encher isso aí com rosa. Ou seja, essa pétalazinha já vai ficar um tanto mais escurinha. Vou pegando agora os tons mais escuros para ir colocando sombra aí embaixo. Usamos o rosa como base dessa vez. Esse rústico, eu vou colocando uma sombra mais lateral para arredondar a nossa pétalazinha, né? Ela continua, ela não para aí. Ela arredonda para o lado que a gente não consegue visualizar. Embaixo dessa dobrinha também vou colocando. A ideia desse rústico é modificar um pouco os tons do rosa, né, que eu vou colocando, porque pelo menos 3 tons eles são bem para o rosa, como o rosa bebê, o rosa e o púrpura. O branco aí em cima, ele acaba tendo um toque de rosa também. E o rústico é quem vai fazendo um diferencial. Essa sombra mais marcadinha aí é o púrpura, mas o rústico ele já deu um toque diferente para esse púrpura, deixando ele puxando para um marronzinho, para um tom mais de sombra. Um pouquinho de branco para essa região que está mais clarinha, mas não vamos abusar do branco, tá? Porque rosa bebê também serve para essa parte, porque essa pétalazinha, ela tá mais voltada para baixo, a gente precisa deixar ela mais escura mesmo. Essas bordas, a gente também pode colocar bastante luminosidade, mas para as bordas, para a parte de baixo, não. Olha só, vou passando o branco, fazendo o contorninho direitinho. Esse meu pincel já é um pincel número 6, bem cortado, lixado. Eu vou usar para a pintura dessa minha rosa, do pincel número 8 ao pincel número 2. 8, 6, 4, 2, tá? Vou usar todos eles. Não vou usar pincéis muito grandes. E para os detalhes, principalmente esses detalhes menores, pincelzinho número 2, como esse que eu tô colocando aí essa tinta agora, ó, pincel número 2, chato, bem cortadinho, bem lixado.
Vou arrumar esse branco direitinho aí em cima. Veja que a parte de baixo ainda tá mais escurinha, mas a gente pode passar nessa dobrinha inteira esse branco. Ou então, a gente pode passar o branco na parte de cima e o rosa bebê para a parte de baixo. Olha só, para deixar um toquezinho mais escuro, tá certo? Aí, eu passei um pouco do rosa mesmo. Ele vai se destacar, não vai se emendar, porque a gente tem uma sombra mais escura na parte de baixo. E depois a gente ainda pode colocar até uns contorninhos com rústico. Os contorninhos bem suaves, bem discretos. Vou levando aí o rosa bebê. Emendando ao branco, que já tinha sido colocado aí na parte de cima. E vamos deixando bem marcadinha essa dobrinha. No entanto, a borda dela eu vou deixando irregular. Arrumar essa pontinha com branco. Se você precisar de um pincel número 0 para algum detalhe, também é bom. Alguns cantinhos eu gosto de colocar com pincel número 0, porque eles são mais delicados e eu não borro. Vou subir aí a sujeirinha desse branco que estava no meu pincel. Vou espalhar bem, trazendo para essa região mais à frente, para dar um toque mais de volume para minha pétalazinha. Você pode emendar bem ou pode deixar assim mais marcado. Olha só, gente. Aí embaixo eu tô colocando um pouquinho mais de púrpura para escurecer mais. Esses cantinhos assim eu vou deixando o púrpura bem marcadinho, tá? E você pode deixar assim com o púrpura ou pode colocar o rústico do mesmo jeito que eu coloquei aí o púrpura, certo? Eu vou escurecer um pouquinho esse cantinho, é um cantinho mais profundo. Vou puxar mais um pouquinho essas tintas e emendá-las melhor, para não ficar aquela pintura mais manchada, mais aquarelada. Eu quero uma pintura mais lisinha hoje. Agora, vamos para essa grande pétala aí, eu vou passando o rosa bebê. Vou usar bastante rosa bebê para ela. A região central, principalmente, que é a parte que a gente quer ganhar mais volume, aí a gente sai distribuindo o tom mais clarinho. Quanto mais luminosidade nessa região central, mais gordinha vai ficar a nossa pétala, mais saliente. Ela vai ter um relevo superior para essa parte central. E as regiões do em volta, se a gente pintar mais escurinho, vai ficar como se tivesse baixando, né? Como se tivesse uma certa depressão, um relevo inferior. Isso é o rosa. Vamos misturando bem esses dois tons, mas a gente vai misturando esse rosa mais curtinho aí em cima, tá certo? Eu vou emendar em volta esse rosa bebê, e vou terminar de preencher toda essa pétalazinha com o rosa. Olha só como ficou. Agora, eu já vou para o rústico, vou começar a colocar aí um pouquinho de sombra com o rústico. Gente, é bem pouquinho, é quase nada. Eu tô com uma preocupação tão grande de pegar tão pouquinha tinta que eu vou colocando o pincel e não vem nada. Mas é assim mesmo, a gente vai só encostando o pincel de um ladinho e ainda certificando, olhando se não veio muita tinta, tá certo? Para essas bordas, esses contorninhos aí em volta, eu também vou colocar um pouquinho de rústico, como um contorninho, olha só. Eu vou colocar e eu vou puxar. Já tá pronto? Não, a gente ainda vai usar outros tons. Mas como eu quero modificar um pouquinho o tom do rosa que eu vou colocar em cima, então eu vou colocar logo o rústico. Você pode estar pegando o rústico com o púrpura, o rústico com rosa escuro, com rosa, enfim. Mas eu acho que vai ficar mais fácil para você fazer dessa forma, colocar um tom e depois levar o outro. Olha como eu vou escurecendo aí essa lateral. Em tudo que eu vou escurecendo essa lateral, eu vou ganhando mais
volume nessa região central. Vamos depositando aí de pouquinho em pouquinho as sombras. Eu tô usando, gente, aí o púrpura, tá? Já tô com o púrpura e eu vou colocando essas sombras mais marcadinhas para a borda dessa pétala. As outras ganharam um branco, não foi? Uma luminosidade bem esbranquiçada. Essa daí, para a definição da borda dela, não vai ser branco. Eu vou colocando ali púrpura. Coloquei um toquezinho de rústico, agora tô colocando púrpura. Vou passar o púrpura aí embaixo também. Sempre pouquinha tinta. A gente vai puxando de pouquinho em pouquinho, vai observando onde cabe mais. É aquela questão de observação. A gente pode brincar bastante com essas pétalas assim grandes, principalmente que tem alguns cortes pelas laterais, para a gente distribuir sombras pelo meio delas, pelas bordas, luminosidade, enfim. A gente pode brincar bastante com essas pétalazinhas. E você, se tiver dificuldade, pode pintar ela mais séria mesmo. Coloca a sombra, né, fazendo as separações, pode colocar até um branco aí em cima, fazendo luminosidade e só. Eu vou deixar ela um pouco riscada. Essa pétala maior, eu vou deixá-la assim, ó, mais marcadinha, mais riscadinha. Mas são aquele estilo de nervuras bem suave, quase nada. Com o rosa escuro, eu vou, olha, colocando por essa borda. Lembra que a gente começou com o rústico e o púrpura, essas bordas, escurecendo? Eu vou dar sequência à sombra dessas bordas com o rosa escuro. Passando aí, fazendo todo o contorninho e puxando ele um pouco para a parte de dentro. Pincelzinho pequenininho, pincelzinho número 2, pincelzinho número 4, enfim, um pincel bem menor, tá certo? Para você fazer esse contorninho direito, sem sair borrando o que tá lá atrás e espalhando, só unindo esse contorninho para essa região. Não deixa aquele contorno de desenho infantil, né? Que a gente faz o contorninho e deixa ele bem certinho na borda. Esse outro lado também cabe levar esse rosinha. Aí já tem o púrpura, aí já tem o rústico, mas eu tô colocando um pouquinho mais, porque eu quero espalhar ele para a região de dentro. Tá vendo? Eu vou esfumaçando ele para a região de dentro. Vamos fazer esse trabalho por todo esse espaço, independente do rústico ou do púrpura ficar aparecendo. Se você achar que escondeu muito o rústico, você pode colocar um toquezinho mais dele aí em cima, tá certo? Mas se você achar que tem essa necessidade aí na sua pintura. Olha que vai separando bem, principalmente para essa região que as pétalazinhas lá de trás eram bem clarinhas. Essa pétala é grande, ela é muito expressiva, aí a gente tem que ter um cuidado maior na pintura dela. É como se ela fosse o primeiro elemento que a gente olhasse nessa rosa, né? Por ela estar aí em destaque aí na frente, por ela estar tão grande. Por essa razão, eu tô tendo um cuidado maior com a pintura dessa nossa pétalazinha. Ela vai ser a mais detalhada de todas. Olha só o ponto que eu escureci aí. A gente pode colocar mais um pouquinho de rústico. O branco ainda tem que entrar para essa pintura, né? A gente não colocou nada de branco. Ela tem um espaço muito grande assim, clarinho. E a gente vai ver que há uma necessidade de luminosidade. Eu tô passando aí, gente, o rosa bebê. O rosa bebê, às vezes, dá conta da luminosidade que a gente precisa. Dependendo se tá mais escuro ou não. Eu vou inicialmente passar o rosa bebê, vou puxar alguns pontos mais marcadinhos, deixar aquelas, sabe aqueles risquinhos que eu disse que ia colocar, tipo as nervurinhas, pronto, mais marcadas também.
principalmente abrindo para as laterais. Na parte em que o rosa bebê estava mais marcado, a gente passa também, embora que ele fique bem suave, mas a gente vai passando. Tô colocando nessa região aí de cima o rosa escuro. Não é o púrpura, dessa vez eu tô usando aí o rosa escuro. Deixando essa depressão aí mais marcadinha. A gente pode usar ele também para marcar uns risquinhos, complementando esse rosa bebê ou só o rosa bebê por si. Veja que eu coloquei uma boa porção, dá a impressão, né, que a gente colocou branco aí em cima, devido a todas as sombras que a gente já puxou. Mas não é, só o rosa bebê mesmo. Se houver necessidade, a gente coloca o branco. Tô marcando mais umas profundidades. A ideia é que fique bem riscadinha. Riscos bem delicados, bem apagados, que lembrem umas certas nervurinhas. Mas veja que não é aquela coisa muito fininha. É mais grosseiro mesmo. Quase como se tivéssemos algumas depressões. No meio, umas depressões mais delicadas, mais estreitinhas no meio dessa pétala. Essa região mais escurinha, a gente também pode deixar ela um pouco riscada, tá certo? Pode emendar bem os tons ou pode deixar um pouquinho riscado. Essa parte aí de fora pode ficar mais escura. Ela está indo para debaixo dessa outra pétalazinha. Olha que temos bastante manchas e manchas bem emendadas. Essa outra, eu enchi ela, saí enchendo ela com rosa. Agora, eu vou começar a detalhar. Observe que a pontinha dela em cima, eu deixei sem tinta nenhuma. Eu enchi toda a parte de baixo com rosa. Tô passando aí um pouco de rústico nessa região de baixo. Isso aí é o meu rosa, que eu tô melhorando esse contorno aí no em volta. Vou passar um pouco do rosa bebê. Essas pétalazinhas que estão voltadas mais para baixo, né? Para o chão, vamos assim dizer. A gente não precisa abusar de muita luminosidade, tá certo? Mas eu vou colocando um pouco também de luminosidade pra gente ganhar volume na nossa pétalazinha. Esse rosa, eu vou crescendo ele por aí. A parte de cima pede um pouquinho de rústico, enquanto essa parte de baixo pede um pouquinho do rosa. Se bem que nós já colocamos um pouco de rústico também aí, foi? Eu tô passando, gente, o rosa em cima. Púrpura, peguei um pouco de púrpura. Olha só como ele muda a tonalidade aí, nesse espaço onde só tinha o rosa puro. Um toquezinho mais de rosa escuro. Isso aí é rosa escuro que eu peguei. É como se essa marquinha ela subisse até aí em cima. Terminei o restinho da minha pétala com rosa mesmo. Vou escurecendo levemente essa lateral. Vamos brincando aí com esses tons. Observe que a gente vai fazendo vários risquinhos, vamos assim dizer, usando todos esses tons que nós temos por aí. Vou escurecer bem essa parte aí de fora, porque eu quero mostrar aqui uma dobrinha aí em cima. E para essa dobrinha bem fininha que eu vou colocar, eu preciso ter uma sombra que fique aí embaixo dela. Olha só a minha dobrinha com rosa bebê. Viu? É como se a gente estivesse enxergando só a lateralzinha mesmo dessa borda, dessa pétala. Bem delicado, bem fininho. E você pode descer esse detalhezinho até chegar embaixo.
Agora, você lembra que na pétalazinha de trás, nós colocamos para as profundidades uns toquezinhos de púrpura, com uns contorninhos embaixo das dobrinhas, não foi? Então, para essa daí, nós vamos colocar uns risquinhos com rústico, tá? Aí, eu tô arrumando melhor essas emendas. Vamos deixar sem muitas manchas para essa pintura, não é isso? Com o pincelzinho número 0, eu vou melhorar ainda um pouco essa colocação aí, viu? Desse rosa bebê. Depois eu vou arrumar um pouquinho isso com o pincelzinho número 0. Enchi essa pétalazinha toda de rosa bebê. Olha só que eu tô deixando ela bem suave. Tô passando um pouco de rosa aí para essa borda. Um pouco de rosa escuro para essa região de baixo, do contra a luz. Caberia um bom rústico também aí. Você coloca se quiser. Pode deixar ela suave, apenas com o rosa escuro e com o púrpura. Eu vou distribuir um pouquinho de rústico, tanto para essa bordinha, olha, você viu onde eu passei? Nessa parte aí que vai de encontro com a outra pétalazinha. Essa região aí de baixo também vou distribuir um toquezinho de rústico. Sujeira de pincel, quase nada. Vou deixar essa sombra mais marcada com o púrpura. Olha o quanto eu escureci ela agora. Mesmo assim, eu tô deixando, né, a parte de cima bem clarinha. Se você não quiser pintar essa borboletinha, na hora de você passar o risco, você passa apenas as folhas e essa flor. E se você quiser usar essa borboleta para outras flores, você pode estar colocando ela, né, sobre outras flores dessa mesma forma que eu fiz esse arranjinho. Eu fiz uma montagem, né, primeiro eu fiz o desenho da borboleta, aí depois eu vim e fiz o desenho dessa rosa e apaguei parte até das perninhas dela, para eu conseguir fazer uma boa montagem, como se ela tivesse dentro dessa florzinha aí. Então, você pode estar usando outras flores, uma flor que você goste, e tá colocando também a borboletinha, caso você goste da pintura dela. Aí, eu vou colocando as minhas luminosidades, eu marquei um pouquinho ainda alguns cantinhos com rústico, nessa parte de cima, os contorninhos com os queimados, para essa pétalazinha, escurecendo levemente essa parte aí, para arredondar a nossa pétala. Isso aí é o rosa bebê que eu vou distribuindo aí, deixando a parte para a ponta mais escura e a parte de baixo também mais escura, para a gente não perder essa esfericidade debaixo dessa pétalazinha, para a gente deixar ela arredondando. Essa outra, vamos começar a mesclar alguns tons. Metade dela para baixo, eu pintei com rosa escuro. E a parte dela para cima, a outra metade, eu pintei com rosa. Tá vendo que tem até uma boa divisa aí, rosa escuro e rosa. Agora, eu vou pegar um pouquinho do rosa, vou emendar melhor esses dois tons. Ela será uma pétala mais escurinha, com uma base, metade dela rosa escuro, não é? Isso que eu tô passando aí em cima é o rosa, tanto para essa região de cima, quanto para essa dobrinha, eu vou enchendo com o rosa. Depois, a gente vai procurar mostrar direitinho essa dobrinha. Mas, para já, eu vou deixando assim, tudo meio emendado, não tem problema. Tô passando um pouco de púrpura aí, eu quero deixar essa pétalazinha um tanto retorcida, não é? Ela está voltada um pouco para o lado da gente, no entanto, a parte de dentro dela está para cima. Então, a gente consegue fazer um detalhe bom aí. Vou colocar um pouco de luminosidade, não necessariamente luminosidade. É como se fosse uma nervura assim bem grosseira, bem marcada mesmo na parte de baixo da nossa pétalazinha.
Sabe aquelas pétalas que ficam fora, que ela tem uns detalhes mais grosseiros? Pronto, seria mais ou menos assim, viu? E essa marquinha eu vou deixar ela aí aparecendo bem. Puxar ela um pouco mais acima. Vou também colocar as sombras necessárias para essa região aí de baixo. Veja que eu já peguei um pouco do rústico. O rústico em cima do púrpura, ele fica bom, ele dá uma modificada nesse rosa muito forte. Pelo menos para essa pintura aí dessa rosa, né? Que fica um tanto agressivo, muito forte. Para a pintura do todo dela. Para olhando assim o todo dela. Vou deixar isso aí com esse toquezinho de rústico para essa região mais escura. Essa parte aí, mais acima, a gente pode dar uma luminosidade assim mais marcadinha, olha, principalmente esse contorninho aí de cima. Tá mais afora, tá mais aberto, tem uma curvatura bem marcada, subindo essa parte, trazendo ela para cima mesmo. A gente pode deixar um pouco riscado, não precisa alisar demais essa pintura para essa pétala. Você pode estar colocando esse contorninho aí com o branco ou com o rosa bebê. Eu usei um pouquinho de branco e tô usando agora o rosa bebê. Ele tá dando conta direitinho. Para essa dobrinha aí, olha, o rosa bebê, como tá numa parte bem escura, ele também vai aparecer bem. É importante a sombra embaixo disso aí para dar profundidade. Pincelzinho pequenininho nessa hora, pincel 2, pincel 4, para tá detalhando essa pétalazinha. E aí, a gente vai marcando, colocando os detalhezinhos. Já tá toda preenchida, já tem muitos detalhes sobre ela. A gente vai olhando um todo para ver onde a gente pode estar dando uma melhorada. Tem sempre o que a gente fazer. Quanto mais a gente olha, mais a gente encontra detalhes que poderia estar sendo acrescentado. Mas tudo bem. Vamos colocar mais alguns detalhezinhos. A pintura dessa flor pode ser bem simples, mas eu preciso acompanhar um pouco as folhas, principalmente que eu fiz na parte de cima, um pouco mais detalhada. E a pintura da borboleta, que será também bem detalhada, então eu tenho que trazer mais detalhes para minha rosinha, para que ela não fique muito fantasia aí no meio de coisas que não está muito fantasia. Essa região aí de dentro, a gente pode escurecer ela, deixando bem separadinho. Essa parte aí, eu quero dar uma quebrada nesse excesso de branco para não ficar muito quina. E a gente pode abrir, tipo, umas nervuras mais marcadinhas por aí, tá certo? A gente pode trazer mais alguns risquinhos no em volta, deixando eles aparecerem mais marcadinhos. Essa região precisa ter mais luminosidade mesmo, porque ela tá voltada para cima. A outra está voltada para baixo. Vou escurecer um pouquinho para dar uma certa depressão para essa parte. A parte mais centralizada. Tânia, espero que essa pintura, né, venha a ser útil para você que estava pedindo pintura de borboletas. Essa semana eu fiz algumas pinturinhas de borboleta, tá, gente? Tem outras, tem um conjuntinho de banheiro que eu pintei borboletas, tem outro que eu fiz para pano de prato. E então, tem essa que é uma fronha. Pode ser usada em uma capa de almofada, em um pano de prato, onde você desejar. Ela tem um tamanho muito bom para diversos usos, de certa forma. Eu tô escurecendo um pouquinho essa região aí, porque eu quero deixar ela mais presa a essa parte de uma forma mais escurinha.
ela tá indo para debaixo disso aí, tem um excesso de pétalas todas presas nesse canto, então a gente precisa dar um pouquinho de sombra, deixando um contorninho na parte de cima, como a borda dela. Eu tô arrumando essa dobrinha, como eu disse que ia fazer, com o pincelzinho número 0, e eu tô passando o rosa bebê mesmo. Eu vou deixando bem mais marcadinho. Você deve ter percebido que secou um pouco e apagou bastante até esse rosa bebê que eu havia colocado antes. Agora, ele vai estar ficando bem mais marcado novamente. Eu quero que essa bordinha apareça bem. Ela tem uma dobrinha bem suave para essa pontinha. E embaixo dessa dobrinha, eu vou colocar uns contorninhos com o rústico. Olha só, os contorninhos bem discretos, só para esses cantinhos que estão assim mais adentro. Eles aparecem bem, mas, no entanto, eles não interferem, deixando um ar de fantasia, infantilizado para nossa pintura. Olha só, gente, o resultado aí da nossa rosinha toda pronta. Logo mais eu volto pra gente fazer a pintura da borboleta. Beijos, até o próximo vídeo.